de sucesso. Criadores de sucesso no ar, mais uma edição de domingo especial para você. E hoje temos um programa com uma reportagem que traz a retrospectiva de ações feitas em 2024 e as projeções para este ano de 2025 sobre os trabalhos e serviços da ABCZ. Bem-vindos ao primeiro episódio do ZebuCast, podcast oficial da ABCZ Jovem. Como é bom sentar numa sombrinha e ouvir histórias boas. Eu sou filho de Uberaba, nasci em Uberaba. Chega ao fim mais uma edição histórica da Expo Zebu. Durante dias intensos, mais de 2.400 animais foram protagonistas da maior feira zebuína do mundo. Aqui na pista sentimos um pulsar intenso do coração. Senhoras e senhores vereadores de todo o Brasil, prazer estarmos juntos nessa 17ª Expo Genética, essa feira maravilhosa, um trabalho fantástico na ABCZ. Seja bem-vindo a mais uma temporada de transmissões ao vivo da ABCZ TV. É a segunda edição da Expoete. Uma das instituições mais respeitadas do agronegócio brasileiro, eu ouso dizer, do mundo, a ABCZ. Nossa equipe invadiu a sala de reuniões aqui da ABCZ e eu estou aqui com ele, nosso presidente Gabriel Garcia Cid, mais uma vez reunidos para fazer uma espécie de prestação de contas, uma retrospectiva desse ano tão importante para todos os criadores. E você que está nos acompanhando é nosso convidado. Não é uma reunião nossa, não, é uma reunião em conjunto com você que está nos assistindo. E Gabriel, a gente já deixou alguns temas pré-estabelecidos. E uma coisa que é bem bacana dessa gestão é que a gente vê o quanto vocês querem sempre estar informando muito todos os criadores. Então a gente tem iniciativas como, por exemplo, o ABCZ Notícias. Primeiro vocês não invadiram a casa de vocês. E o ABCZ Notícias, né, nesse nosso segundo ano de gestão, agora em 2024, desde o início, um resumo semanalmente, toda sexta-feira, de todas as ações, de tudo que é feito aqui dentro da ABCZ por toda a nossa diretoria. E conseguimos agora em 24, desde janeiro, a gente poder estar também 2 minutos diários nos 3 principais canais, né, de comercialização de animais. O ZebuCast também criado no segundo ano, é uma iniciativa aí da ABCZ Jovem, do Emanuel Freire, de toda a diretoria da ABCZ Jovem, um programa muito bacana, onde trouxe aqui para dentro do estúdio da ABCZ TV criadores e personalidades, leiloeiros, todo mundo que é ligado à pecuária, para bater um papo, né, nesse formato podcast. A gente também já fez umas 7 versões do Legado de Zebuzeiro, de criadores importantes, que são exemplos, referências, que têm histórias importantes para contar. Eu vejo que com tantas experiências, vocês estão sempre diminuindo, né, essa distância com os criadores. A exemplo disso, a gente pode falar aqui sobre os pontos de apoio, né? E foi uma demanda de um dos nossos conselheiros, o Kleber Calu, do Ceará. O primeiro criado ponto de apoio foi feito na região do Crato. O ano passado nós inauguramos também em Manaus e também em Boa Vista, atendendo lá a região norte. E nesse ano, em 2024, fizemos mais 2 pontos de apoio importantes, um deles em Correntes, que dá quase 800, 900 quilômetros aí de Teresina, um ponto importante, região importante, facilitando e economizando o atendimento para os criadores da região. E também fizemos, na visita que nós tivemos aqui no norte de Minas, e vai ser inaugurado agora oficialmente no mês de janeiro, em Montes Claros. Está sendo muito importante esse trabalho que a gente tem feito de andar o Brasil todo. E é desse ouvir que surgem estratégias e soluções. Você comentou comigo uma solução que eu achei muito interessante, que são as ADTs. E a gente conseguiu aprovar junto ao nosso CDT e também junto ao MAPA, a ADT consignada, onde a gente hoje já temos autorização e anunciamos há pouco tempo isso,
onde o comprador do animal, com autorização do vendedor, pode destravar, vamos chamar assim, os produtos daquele animal por um período determinado. Então isso facilita muito para quem ainda está em fase de negociação e não recebeu a DT definitiva do vendedor, poder facilitar principalmente na visita que o nosso técnico faz à fazenda, poder liberar os produtos de determinado animal para já serem controlados nesse formato chamado DT consignado. Prosa nossa aqui de bastidores, a gente comentando um pouquinho sobre a história, né, de tantas raças zebuínas importantes. Eu vejo muito esse sentimento de gratidão da sua gestão a essas raças, principalmente as leiteiras, né? Então, por isso, a Expo Leite é outra coisa para a gente comentar, né? Um evento forte, um evento onde a gente pode mostrar aí a força das raças zebuínas, mas também uma parceria, né, com o Girolando, que também é outra instituição que atua junto com vocês e que vocês têm uma grande gratidão e admiração, né, Gabriel? A gente também, uma das promessas que a gente conseguiu já entregar no primeiro ano, a Mega Leite, que é a feira organizada do leite, que sempre foi organizada pela Girolando. Ela mudou aí nos últimos anos para Belo Horizonte, e na região aqui, no Triângulo Mineiro, ficamos sem uma exposição que representasse toda a cadeia produtiva do leite. Então a criação da Expo Leite veio para preencher esse espaço, para a gente dar vitrine, levar informação, julgamentos, e em especial esse ano, que foi o segundo ano da Expo Leite, já se firmando, né, na data do segundo semestre, consolidando uma cadeia que é importante, que geradora de muitos empregos, atividade, a pecuária leiteira presente em todos, a única atividade presente em todos os municípios do país, e também a genética hoje mais procurada pelos países, tanto América Latina, em especial a Ásia, que vem até o Brasil atrás da genética zebuína, é a zebuína leiteira. Um papel muito importante como associação, representando o Brasil, também tem sido as parcerias, e aqui a gente pode citar a parceria com a Guatemala e com o Peru. Eu acredito que seja muito importante para vocês chegar ao ponto de serem um exemplo de registro e conseguirem compartilhar isso com outros países, né, Gabriel? Já tínhamos feito na gestão do Arnaldo a parceria com a Bolívia, e a gente propôs a outros países que vêm procurar, e tem na BCZ, no Brasil, o exemplo de organização. Nós somos a maior entidade de zebu do mundo, e nós temos feito parcerias que já estão rendendo frutos, como Guatemala, como o Peru, onde a BCZ fornece o treinamento técnico gratuito a essas entidades parceiras, entidades todas elas que participam da FIZEBU, a Federação Internacional de Zebu, a qual a BCZ também faz parte, e também uma informação também desse ano de gestão. A sede hoje oficialmente é em Uberaba, é aqui no Parque Fernando Costa, e a gente já está rendendo os frutos, tanto em Guatemala como no Peru, agora nesse segundo semestre, onde já foram técnicos para fazer vistoria de animais, para organizar o serviço de registro desses países, para se ter reconhecimento dos registros entre os países, e principalmente hoje, para aqueles países que são consumidores da genética brasileira, poder levar a genética, continuar o registro lá, e também com capacidade de exportarem também. Uma instituição com tanta credibilidade e seriedade, que se preocupa com o criador, tem projetos aqui dentro que são feitos para benefício, para uso, que muitas vezes esse criador desconhece. E um nome que a gente já escuta falar muito durante as feiras, que ganhou força, é o Brazilian Cattle. E ele já tem 20 anos. Talvez muitas pessoas nem imaginem, né? Ele faz parte do departamento internacional aqui da BCZ, e eu tô aqui com o Bento Mineiro para falar um pouquinho sobre o que é esse programa, como ele funciona, o que ele traz de benefícios, porque muitos criadores às vezes não imaginam, mas podem estar fazendo parte, né, dessa cartela, desse leque de criadores que apresentam seus trabalhos para todo o mundo. Isa, obrigado por estar aqui. E obrigado pela oportunidade de a gente contar um pouco mais desse programa, como você falou, de mais de 20 anos que a BCZ tem com a Apex.
A Apex, que é a agência de promoção dos produtos brasileiros no exterior, embaixo do Ministério das Relações Exteriores, e que tem feito nesses últimos anos e recentemente cada vez com mais força um belíssimo trabalho na promoção dos produtos brasileiros. A ideia era representar não só o insumo genética, mas sim toda a cadeia de produção nos trópicos e todos os outros pequenos atores, desde troncos e balanças até fertilizantes, sementes, que são necessariamente empresas que têm interesse em exportar esse produto que elas produzem. E vocês tiveram um aumento muito expressivo, né, no número de países, de delegações e também de fazendas participantes, de empresas integrantes, o que mostra realmente o sucesso e eu acho que a acessibilidade, né, que o programa traz, né, para esse trabalho de exportar genética, né? Muito bem colocado. Eu acho que assim, o trabalho de todas as gestões da BCZ que vieram fazendo e aprimorando isso. Então, a gente tem esse desafio de fazer interlocução com as autoridades sanitárias dos países interessados e acelerar tudo que trata da nossa parte. Então, a gente focou em conseguir ajudar os nossos associados nessa parte regulatória. Então, a gente montou uma estrutura para cuidar disso, porque, de novo, o nosso resultado é negócios para os nossos parceiros. E é isso que a gente busca fazer, facilitar isso. E aí, com isso, a gente mais do que dobrou nos últimos ano e meio aí, a gente mais que dobrou as empresas. Calma que na volta você continua conferindo esse bate-papo cheio de grandes informações. É já já. Estamos apresentando Criadores de Sucesso. E quem fecha a agenda de leilões da Expo Zebu 2025 é a EAO Agropecuária com um mega leilão. E é mega mesmo, né, Márcio? É isso aí, meu. Mega em oportunidade. Então você que está aí nos assistindo não pode perder essa oportunidade de estar aqui conosco, né? Nessa maravilhosa fazenda, fica muito próximo de Uberaba, vai ser no dia 3 e 4 de maio, presencialmente aqui na Fazenda Reunidas em Uberaba. Então, põe na sua agenda, antecipa a sua passagem, dá aquele risquinho na agenda aí, não perca essa oportunidade. Nós queríamos te fazer esse convite mega especial, pessoalmente para você, para estar aqui conosco nesses 2 dias de evento, com mega oportunidade, mega recepção, né, Mel? Então, esteja conosco aqui, não perca. É isso mesmo, se programe, fique até o final para acompanhar esse mega leilão que te aguarda. As informações você acompanha com a Programa Leilões e Central Leilões. Nós aguardamos todos vocês presencialmente. Uma história de amor pelo campo, passada de geração em geração. Um legado de tradição e excelência na pecuária, onde o melhoramento genético é a nossa herança. Sempre produzindo e entregando uma semente melhoradora, gerando animais vencedores. Fruto da experiência de quem ama o que faz. Fazenda Camparino, o Zebu que paga a conta. Voltamos a apresentar Criadores de Sucesso. Já estamos de volta e, como eu disse, vamos continuar conhecendo e descobrindo mais sobre a BCZ, instituição que tem como pilar principal a credibilidade e seriedade. Nós estamos aqui nesse lugar tão importante dentro do Parque Fernando Costa, o recinto de avaliações das raças zebuínas que leva o nome de um dos grandes importadores
Torres Homem Rodrigues da Cunha. E eu tô aqui com o Arnaldinho Borges, ele que já foi presidente da ABCZ, hoje é diretor, e a gente não cansa de falar, né? Um professor de Zebu. Arnaldinho, hoje a gente veio para falar sobre algo que foi um marco, né, dentro da agenda de 2024 da ABCZ. Junto com a Expo Zebu desse ano, a gente teve a realização do Conzebu. Se escreve com C, mas se diz Conzebu. Um evento muito importante que reuniu aí 14 países. É um evento da maior importância, porque durante a reunião da Conzebu é discutido, né, cada associação tem um momento, né, de apresentar o trabalho que ela desenvolve, né, no seu país, no melhoramento das raças zebuínas, seja em registro genealógico e também nos programas de melhoramento, né? E essa parceria das associações internacionais das raças zebuínas com a FIZEBU é da maior importância. Inclusive, nós temos hoje a Índia, né, que é a matriz do Zebu, né? É o país mãe, vamos dizer assim, né? Perfeito, né? Da Índia, os criadores do Brasil trouxeram os animais da raça Gir, Guzerá, né, do Nelore, do Sindh, veio também Cangaiã, Punganur, né? E hoje a Índia importa material genético do Brasil, né? E isso mostra a importância, né, do trabalho dos criadores brasileiros, da ABCZ, né, no melhoramento das raças zebuínas. E nós sabemos da importância do Zebu, o reconhecimento que existe hoje, né, do Zebu como produtor de carne e produtor de leite. E tivemos 2 grandes eventos agora, na Colômbia e no México, né? E estava lá jurados da ABCZ desenvolvendo um trabalho de avaliação das raças zebuínas. E nós temos, inclusive, no nosso quadro de jurados, nós temos jurados internacionais. Tem jurados do México, da Costa Rica, né? Da Bolívia, né? Então, esse elo que hoje tem dentro das associações, dos criadores de Zebu, é muito importante. Todo evento precisa de público. E não só o público segmentado, técnico. Por isso que aqui, em Uberaba, o Parque Fernando Costa, ele se torna essa referência e recebe, né, visitantes, inúmeros visitantes que vêm, conseguem ter esse contato com os animais, participar dos shows, que hoje acaba sendo um atrativo. Então existe essa importância de construir uma ponte, né, um elo entre esse público urbano, né, com também a parte técnica e tudo o que é desenvolvido aqui pela ABCZ, né, Arnaldo? É isso aí. Nós estamos aqui na ABCZ, nessa gestão, como diretor comercial, né? E eu acho importante demais a gente ter um público no parque, né? O evento é uma coisa que tem que ter, qualquer evento tem que ter público. Porque nessa área comercial nossa é muito importante, mesmo os patrocinadores, as pessoas que estão patrocinando aqui, que tenha o público que atinja o objetivo delas. Então, essa gestão procurou fazer da melhor forma possível a melhor estrutura que já foi feito aqui, que foi essa estrutura de show, né? E nós tivemos hoje, esse ano, na 89ª exposição, nós tivemos excelentes artistas, né? E nós estamos com esse objetivo, né? Para a gente fazer isso para frente também e ter uma estrutura bem montada para trazer esse público, não só de Uberaba, mas de toda a região também. Isso é uma forma de apresentar esse trabalho que é feito aqui na Expo Zebu. Hoje nós temos um trabalho que é feito no museu, por exemplo, Zebu na escola, que a gente procura trazer as crianças todos para ter um contato do que é verdadeiramente esse trabalho de melhoramento genético que a ABCZ faz. E a pessoa passa a entender um pouco disso aí e valorizar, e futuramente, quem sabe, são futuros criadores, entendeu? Pessoa ligada a essa área. O trabalho da ABCZ vai muito além do que é desenvolvido aqui no Parque Fernando Costa, em Uberaba. E o fomento das pequenas feiras que se esparramam por tantos estados da federação é algo muito importante
para mostrar para o criador, para o pecuarista, o quanto esse segmento é um segmento que vale a pena. Eu estava conversando com o Marcinho Diniz, diretor de Relações Públicas aqui da ABCZ, e a gente falando um pouquinho sobre o quanto existe uma inter-relação com muitas feiras que retomaram, e hoje a gente também começa a ver o trabalho de sucessão familiar sendo retomado nesses mesmos lugares. Então, são trabalhos muito importantes e com certeza que não só para a pecuária como setor, mas eu vejo que para essas famílias que vivem a pecuária tem uma importância muito grande, né, Marcelo? Hoje é essencial, né, o trabalho de sucessão, porque com o passar do tempo a sucessão foi diminuindo, né? E uma vez que a gente vem fazendo esse trabalho, né, já tem 2 anos de gestão, a gente visitando as pequenas feiras, visitando os pequenos produtores, a gente tem visto o ressurgimento dessa sucessão, né? Eu tenho assim a oportunidade de ouvir muita gente falando: nossa, o pessoal assistiu aquele julgamento que você fez, o pessoal assistiu aquela palestra que você deu, meu filho, meu neto, todo mundo interessado. Isso aí eu acho que é o mais gratificante disso aí tudo. Com esse trabalho que a ABCZ vem fazendo, né, esse fomento dessa questão do gado, das feiras de exposição, do julgamento, isso aí tem despertado interesse, né, dessa turma mais nova aí, né, que deixa a gente muito feliz. Eu quero te perguntar, você já ouviu falar sobre a Rota do PMGZ? A gente está aqui com o Ricardo Abreu para falar um pouquinho sobre esse projeto que começou em 2021. Já passou aí por inúmeros estados, cerca de 50 fazendas. Como que funciona? De onde veio essa ideia, Ricardo? E o que a gente pode esperar sobre esse projeto a longo prazo? Porque é algo da ABCZ para o criador, para que ele possa utilizar isso de maneira prática dentro do seu projeto, né? Oi, Isa, muito bom ter vocês aqui novamente na nossa sede, na nossa casa aqui em Uberaba. Assim como vocês geram informação, né, e as entrevistas, o melhoramento genético não tem distância, não tem fronteiras. Então, quando a gente percebeu, né, dentro aqui do Departamento de Fomento em 2019, mesmo com a pandemia, a gente observou que a gente precisava estar cada vez mais no campo. E aí nasceu uma ideia que é o PMGZ no campo. A gente fez, junto à equipe de TI, um resumo do desempenho genético de todos os rebanhos participantes do PMGZ. Mas é um resumo de 60 páginas, onde é o nosso cartão de visita quando a gente vai a campo. Seja num atendimento do nosso técnico de registro, ou até numa pesagem, numa avaliação de epemuras, uma avaliação visual, né, um acasalamento dirigido ou uma apartação das fêmeas no PMGZ comercial, a gente leva esse resumo, que é o cartão de visita, para que o criador tenha ali em mãos, ele veja o tanto de ferramenta, né, que o banco de dados da ABCZ, essa nossa entidade aí de mais de 106 anos, gera de informação com consistência, com confiabilidade. Não só na quantidade das informações, mas na qualidade delas. E esse resumo do PMGZ mostra, é uma xerox de como que está o rebanho do criador à frente aí de mais de 2.500 criadores, de mais de 2.700 fazendas, que nós temos aí mais de 401 mil matrizes ativas dentro do PMGZ Corte e aí mais de 40 mil fêmeas dentro do PMGZ Comercial. E dessa necessidade de mostrar isso, a gente estabeleceu, né, um programa junto à equipe da ABCZ TV, junto à nossa área técnica, junto a toda a equipe do Fomento, e alguns estados a gente visitar durante 7 dias, uma semana, 10 dias, as fazendas que utilizam do PMGZ, independentemente do tamanho do seu rebanho, e que mostrasse as ferramentas do programa e fazer isso dentro do meio de comunicação, para a gente mostrar não só no canal da ABCZ, mas também nas mídias sociais de uma maneira geral, para o criador, não só aquele que participa, mas o público em si, a pecuária brasileira, observar que as ferramentas do melhoramento genético da ABCZ não tem fronteiras e ela é aberta e pode ser utilizada para qualquer rebanho que queira conhecer os seus animais e fazer a sua seleção. Então a rota do PMGZ, assim como as visitas técnicas assistidas, que é junto com a nossa equipe do Departamento de Pesquisa e Extensão, para a gente estar lá participando durante 1, 2, 3 dias na fazenda, para mostrar os resultados e também ter essa sinergia, né, de tirar dúvidas com o criador, com toda a equipe dela. Essa sinergia da ABCZ e do PMGZ é um dos propósitos dessa rota do PMGZ, que é um sucesso aí dentro da ABCZ TV. A gente fala de PMGZ,
o criador já fica com a orelhinha aqui, ó, prontinha para prestar atenção em todas as informações. E a gente tem algumas novidades no ano de 2024. Eu tô aqui com ele, Josaquian. Josaquian, uma coisa que a gente já pode começar falando, que eu acho que já chama muito a atenção do criador, é que a gente tem a volta do percentil pro programa, né? Como que vai funcionar isso? Então, na verdade, nós já lançamos, né, a volta do percentil. Nós tínhamos uma classificação tradicional em DECA, que é, na verdade, dividir a população em 10 partes iguais. Então, DECA 1 são os 10% melhores animais da população, DECA 2 e assim sucessivamente. Mas para quem a gente ouvindo o mercado, para quem está já num nível superior de refinamento, de seleção, às vezes ele precisa de uma régua um pouco mais refinada. Então, atendendo essa condição, nós retornamos a classificação também em percentil, mas mantivemos os DECAs. E nós, para evitarmos uma vulgarização, digamos assim, do percentil, a gente limitou a concessão da classificação em percentil para animais que tenham uma acurácia mínima de 35% no peso de desmame. O que quer dizer isso na prática? Que nem sempre um acasalamento, você tem pouca precisão na estimativa, vai te dar essa classificação em percentil. Então foi a forma que a gente viu de manter as propriedades da classificação em DECA junto, atendendo a essa demanda de uma classificação mais minuciosa com percentil. Vamos ver se eu entendi certo. Então agora, quando a gente for pegar a classificação de um animal, a gente vai ter lá a informação sobre o DECA, a informação do índice ABCZ e a informação do percentil. São 3 informações que vão estar disponíveis para o criador, né? Exatamente. Lembrando que para o percentil, somente os animais que atingiram uma acurácia mínima, que realmente valida o fato da gente, olha, esse animal é 0,1% mesmo. Outra mudança é que a gente vai ter agora, compondo o índice ABCZ, as informações sobre carcaça. Como que isso vai funcionar? Então, nós introduzimos, já há algum tempo nós estamos já com um banco de dados bastante rico, bastante expressivo de características de carcaça, medidas por ultrassonografia, e para algumas raças a gente já estava publicando essas DEPs, para Nelore e Tabapuã. Algumas outras raças já estão, o banco de dados está crescendo e seguramente em pouco tempo nós vamos ter para todas. Mas nós ainda não havíamos incluído essas 2 características, que é a área de ouro de lombo e acabamento. Nós não havíamos incluído no índice ABCZ. E entendendo a importância e sabendo que hoje elas são estimativas validadas, importantes, nós acrescentamos também para ajudar o criador a atingir o objetivo de produzir cada vez mais. O papo está ótimo, mas temos intervalo comercial chegando por aqui. Na volta, você continua acompanhando, já já. Estamos apresentando Criadores de Sucesso. Estamos aqui na Nelore Jal para convidar você a participar conosco do 18º Leilão Prime, que será realizado no dia 13 de abril, num domingo, a partir das 9 horas da manhã, pelo Canal Rural. Leiloeira Programa Leilões, assessoria Carvalho Assessoria e Emamed Assessoria. Você é nosso convidado para estar conosco. Venham participar.
eu quero fazer um Nelore de chifre sem chifre. O resultado de 3 gerações na pecuária. Uma genética com base centenária e extremamente sólida. Localizada no município de Prata, em Minas Gerais. O Nelore VC é reconhecido pela produção de animais equilibrados com fortes características para eficiência e produtividade. Excelência por resultados. Resultados por excelência. Voltamos a apresentar Criadores de Sucesso. Criadores de Sucesso está de volta e vamos continuar conferindo a reportagem de Isabela Borges. E para fechar, a gente tem mais uma informação de grande valia. A gente já teve, acho que isso é algo que chegou até vocês a pedido de muitos criadores, que é o acréscimo do apelido. Porque o animal, quando ele recebe o registro definitivo, às vezes a gente não sabe, né, se ele vai ser um touro que vai para a central, se vai ser um animal que vai ser um destaque de algum leilão, né? Você precisa ver o desempenho desse indivíduo. Então agora a gente também tem uma mudança nesse sentido, né, Josaquian? Temos, essa foi uma demanda recorrente que a gente tinha aqui dentro, bastante frequente, mas por regras do Ministério da Agricultura, fundamentado na legislação, que no Brasil o registro genealógico ele é regido por leis, né? A ABCZ é uma entidade autorizada pelo governo brasileiro, através do Ministério da Agricultura, e assim, não é permitida a alteração de nomes de animais, que funciona como um cartório. E a gente entende o lado do Ministério porque existem casos que o animal tem dezenas, às vezes milhares de filhos. Se você muda um nome, você provoca toda uma... diferentes rebanhos, diferentes criadores. Mas aí, pela recorrência desse pedido, o Ministério acabou sendo sensível à nossa insistência de pedir essa questão de mudar o nome e permitiu o uso de apelido. Então, hoje, como funciona? Até o registro de nascimento, o criador pode mudar. Emitiu o registro de nascimento, ele não pode mais mudar o nome do animal. Agora, o apelido, ele pode acrescentar ao nome do animal ao longo da vida dele. Ele é impresso no certificado também, só que não é o nome oficial. Então, é uma forma de atender aí a todos os criadores. Lembrando que a atribuição de um apelido só pode ser feita até o registro definitivo. E uma vez só na vida do animal. Mas já ajuda bastante. Já ajuda bastante, com certeza. E uma novidade desse ano, que com certeza é algo que vai fazer muita diferença, é o sistema de sumário offline dos touros. Eu queria que você explicasse pra gente, né, de onde veio essa ideia, como que foi colocar isso em prática. A ideia sempre é atender o criador onde quer que ele esteja, né? Seja na fazenda, seja no escritório dele na cidade. E muitas vezes na fazenda a gente não tem acesso à internet, não pega celular, 4G, 5G e tem dificuldade de acessar, tem que esperar chegar. Então a gente desenvolveu essa forma nesse sumário offline que ele fica disponível no mobile. Então ele quer tirar uma informação de algum touro, fazer tirar alguma informação afinada, checar alguma coisa, tá ali o sumário para que ele possa, sem internet, ter essas informações na mão dele. Então é sempre pensando no criador que nós fazemos essas evoluções das nossas ferramentas. Impossível fechar essa retrospectiva sem falar de duas grandes feiras. A Exposebu, que recebeu mais de 320 mil visitantes, 38 leilões, 7 shoppings e um faturamento recorde de mais de 184 milhões, um crescimento de 30,06% em relação ao ano anterior. E claro, a 17ª Expogenética, com 111 expositores, 25 leilões e 6 shoppings realizados, com mais de 90 milhões movimentados, alcançando um aumento de 72,2% em relação ao ano anterior. A gente está
aqui com algumas artes das últimas Exposebus, a 89ª, a 88ª, aqui nessa sala onde a gente está tem várias, inclusive para a gente poder lembrar, né, dessa trajetória construída com tanto critério. E a Exposebu desse ano e a Expogenética desse ano foram um verdadeiro sucesso em comparação ao último ano. A gente teve crescimentos exponenciais muito significativos, né, Rodrigo? Foi uma surpresa a vontade do expositor, né, do criador participar da Exposebu. Nós abrimos as inscrições no final do mês de janeiro e com poucos dias já foram encerradas as inscrições com tamanha a vontade de participar, né? Então foi um movimento muito rápido, né? E mostra a força, né, e a velocidade que está o melhoramento genético. Na Expogenética também tivemos o parque praticamente tomado, nenhum pavilhão disponível, né? Todos tomados com maior número de expositores, né? O PENAT também tivemos uma participação maior. E os leilões, um crescimento fantástico, né? Na Exposebu e na Expogenética. Os resultados contábeis e administrativos chamam a atenção. E os números estão se revertendo, vários setores que estavam negativos já se passaram a ser positivos. Nós tivemos anos muito vulneráveis. E eu imaginava que teria um impacto, foi no ano que nós viemos para cá, inclusive que o boi estava lá embaixo o preço. Né? Eu falei, meu Deus, porque se cair o registro é a principal fonte mantenedora da ABCZ. E graças a Deus não foi isso que aconteceu. Mesmo o boi no preço baixo, o pessoal continuou registrando, então é um país realmente que acredita no futuro, que acredita no potencial que a gente tem. Gabriel, como que você avalia esse ano para a pecuária como um todo? A gente sabe que foi um ano desafiador, difícil em muitos momentos, né? A gente teve altas e baixas, desafios onde às vezes vocês como associação precisaram se posicionar, né? Ter cartas de pronunciamentos recente. Agora a gente teve essa situação com o CEO do Carrefour na França e vocês também se posicionando de maneira muito firme, defendendo a cadeia produtiva, que para nós é um orgulho e que produz proteína vermelha com alta qualidade e de maneira exemplar para o mundo, né? Então, assim, isso, olhando para esse um ano, como que você avalia a atuação da ABCZ? A gente teve uma alegria muito importante de conseguir, já desde o ano passado, na Exposebu do ano passado, ter criado a frente das associações de bovinos do Brasil. São 16 entidades, de todas as entidades que registram, registradas junto ao MAPA e têm a responsabilidade de realizar o registro genealógico de todas as raças zebuínas, estão mais de 52 raças representadas, todas as zebuínas pela ABCZ e todas as europeias, e tem gerado bons frutos. Essa união que a gente conseguiu estabelecer aqui dentro da ABCZ, o Brasil hoje é o único país que preserva mais de 2/3 da sua área. Nenhum país faz isso. E a gente sabe que esses posicionamentos nada mais são do que estratégias comerciais de protecionismo de alguns países. Mostra que hoje, tanto o consumidor, mas também o produtor brasileiro tem maior consciência e sabe que tem que se defender, porque tem orgulho do que produz. O Brasil hoje é o maior exportador de carne bovina do mundo, expectativa e projeções nos próximos anos de sermos também o maior produtor, e a gente sabe que além da quantidade, o nosso desafio daqui para frente é produzir com qualidade. Temos desenhado de forma inédita nesse ano de 2024, estamos criando aqui dentro da ABCZ, além uma terceira etapa do nosso programa de melhoramento, PMGZ Corte, que olha para a produção e a multiplicação de reprodutores e matrizes superiores com avaliação genética. Temos a segunda etapa do nosso programa, que é o PMGZ Comercial, onde a gente olha para os rebanhos comerciais, as chamadas vacadas cara limpa, para a gente promover, estimular e mostrar, né, o custo-benefício de usar a genética pura zebuína, seja através de sêmen ou de touros puros, melhoradores. E estamos caminhando e construindo, de forma inédita, em parceria com a indústria frigorífica, o PMGZ Carne. Inclusive, especialmente no dia de hoje, que você está gravando aqui conosco, foi o primeiro abate da primeira boiada, tentando traduzir da forma mais resumida possível, a gente poder olhar o efeito da genética
zebuína no boi de corte dentro do frigorífico. A gente identificar, mensurar e mostrar para o mercado, para os pecuaristas, a vantagem do uso dessa genética alinhado com a indústria. Hoje a gente consegue identificar com esse trabalho, e é um dos objetivos, as linhagens e a genética que dê maior rendimento de carcaça. Isso é dinheiro no bolso do pecuarista, e a indústria já enxergou que com essa parceria com a BCZ, podendo ter a leitura dos dados, a compilação desses dados, transformar num programa de melhoramento, a indústria também ganha no rendimento de desossa. Isso já está comprovado. Então é uma parceria entre uma entidade classe como a BCZ, inédita com a indústria frigorífica. Quem vai ganhar com isso é o pecuarista, é a indústria e também a BCZ, né? Como entidade responsável, além do serviço de registro, promover o melhoramento. E a gente está tendo uma atenção muito especial a esse programa, que com certeza fecha o elo da cadeia. Para encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho agora das projeções para o próximo ano, para 2025, um ano com uma data comemorativa aí com a Expo Zebu 90. É um ano de otimismo, como sempre, né? O produtor rural, o pecuarista sempre nada mais é do que um otimista sempre. Passamos aí por um ciclo de baixa na pecuária, a gente sabe que ciclos vêm e vão. A gente tem, independente do ciclo, o que a gente tira de lição, principalmente nesses 2 últimos anos, tivemos crescimento dentro dos leilões oficiais aqui dentro, que é um termômetro importante, mas principalmente, se a gente for até usar dados de outras entidades como a Asbia, houve até uma retração no número de doses de sêmen vendida totais no ano no Brasil. A única raça que cresceu foi o Nelore PO. Estamos na fase da agricultura de alta precisão, o uso de tecnologia, da boa semente, manejo correto, adubação na agricultura. E a pecuária também está passando por essa transformação. E a boa semente da pecuária é a genética zebuína melhoradora. Então nós estamos passando por esse momento de conscientização, um aprendizado também dos pecuaristas do uso de todas as ferramentas disponíveis, programa de melhoramento, PMGZ, genômica, as boas práticas de manejo, IATF, enfim, a gente está passando por esse momento. E o ano de 2025 é um ano de retomada de ciclo, de preço de arroba, já recuperou nesse segundo semestre, Preço de bezerro, né? Preço de bezerro, redução, com certeza com isso agora vai haver uma redução do abate de fêmeas que foi excessivo nos últimos anos, e a gente sabe que é cíclico. O que o pecuarista tem que entender, levar de aprendizado esses ciclos é se preparar. Preparar para os ciclos de baixa, preparar para os ciclos de alta. E o que é o fator comum em todos esses ciclos, que ele tem que ser produtivo, ele não pode, para um animal que tem o mesmo custo de produção, produzir menos arroba por hectare. Então, ele só vai conseguir isso com a boa semente, e a boa semente da pecuária é a genética zebuína melhoradora. Que grande reportagem! Obrigada a todos que disponibilizaram tempo para conversar e informar criadores de todo o Brasil sobre as novidades que a BCZ está trazendo para este ano de 2025. No site da BCZ, você continua conferindo mais informações. Finalizamos mais um Criadores de Sucesso. Muito obrigada pela sua audiência. Te espero amanhã, viu? Até lá! Criadores de Sucesso. Oferecimento Genética Aditiva, Fazenda Camparino, EAO Agropecuária, Nelore RG, Nelore VC, Nelore Aimoré, Fazenda Jacamim, Guadalupe Agropecuária, JR 5 estrelas 122%.